Teremos agora mais uma palestra. O tema de agora é XDR, sua empresa está preparada? E para responder essa pergunta, nós convidamos aqui para a arena o gerente de vendas da BlackBerry, Walter Mota, e o gerente de desenvolvimento de negócios também da BlackBerry, Fábio Jordan. Vamos recebê-los, por favor. Muito obrigado. Bem-vindo, Walter, tudo bem? Olá, Jordan, tudo bem? Por favor, fiquem à vontade. Obrigado. Olá pessoal, bom dia. Obrigado novamente pela presença de vocês. Hoje eu sou o Walter Mota, comigo está o Fábio Jordana. Bom dia a todos. A gente está aqui hoje, bom, vocês podem estar perguntando assim, né? A BlackBerry é a mesma empresa do que a gente conhece há um tempo atrás, né? Sim, nós somos a mesma empresa do que vocês já conheceram lá atrás. Antes fica uma pergunta aqui, essa é uma pergunta que acaba entregando um pouquinho a idade, mas quem que utilizou os produtos BlackBerry aqui no ponto, se puder levantar a mão aí. Obrigado. Todo mundo utilizou, né, Mota? Obrigado. Então, assim, o que ficou conhecido na época, acho que da BlackBerry, né? O que fez com que nós utilizássemos, foi a questão da segurança. Acho que a BlackBerry ficou conhecida pela essa questão de proteger as informações dos nossos usuários, dos nossos clientes. É isso que a gente continua fazendo, né, nesses mais de 35 anos. Então, nós somos uma empresa hoje, uma empresa de software, uma empresa de cibersegurança, e hoje a gente vai abordar esse assunto aqui. A ideia é fazer uma reflexão, né, trazer um assunto que está aquecido no mercado, né, a questão do XDR, do XDR, como é que isso está sendo implementado, como que vocês, como tomadores de decisões, como executivos, como é que vocês estão planejando fazer a implementação dessa solução no ambiente das empresas de vocês, né? Vamos lá, Fabinho. Bom, esse é um estudo do IDC, né, que fala um pouquinho das necessidades, né, dos executivos. É um estudo global, né, como vocês podem ver, talvez tenha uma variação um pouquinho, né, para cada região, para cada território, mas o que a gente pode dar uma olhada aqui e ver o que tem em comum, né? Se vocês olharem aqui, o primeiro item, detecção mais rápida de intrusão. O terceiro item, acesso a threat intelligence. O terceiro item, oferecer gestão de ameaças consistentes em plataforma cloud on-premise. O que a gente está percebendo aqui? É uma questão ainda muito reativa, né? O mercado ainda está trabalhando de uma forma de como reagir mais rápido a um ataque, né? O mercado ainda não está... A preocupação ainda não está sendo tão latente a se prevenir a um novo ataque. Como que eu preparo o meu ambiente a ser proativo, a se preparar para um novo ataque. Esse é o segundo item, e a gente tem visto já, né, apesar de não ser o total, está ainda no segundo item, já é uma preocupação que continua. Isso que a gente quer trazer para vocês. A gente tem que saber que a prevenção, né, ela tem sido muito mais efetiva e muito menos, com custo muito menor. Então, a segunda preocupação aqui dos executivos é isso, acelerar o tempo de detecção de brechas e caça proativa de ameaças. Então, esse realmente é um caminho que a gente quer trazer essa reflexão para vocês, de preparar o ambiente para vocês não de uma forma reativa, e sim de deixar eles já preparados de uma forma a se preparar, né, para os ataques que poderão acontecer. Como é que eu deixo meu ambiente preparado para isso? É isso que a gente vai dar mais uma olhadinha aqui. Exatamente. E existe uma razão específica pelo qual esse item subiu tanto e tão rápido nessa pesquisa do IDC. É uma pesquisa bastante recente, de dezembro de 2021, então o planejamento foi feito exatamente na estratégia de 2022. E a razão, uma das principais razões por esse crescimento do desejo de prevenir ataques e incidentes é exatamente a escassez de mão de obra. Nós assistimos painéis executivos aqui, provavelmente teremos palestras, vimos ontem uma palestra muito legal sobre burnout, e isso é uma realidade não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, as empresas hoje de pequeno e médio porte, elas sofrem bastante para contratar pessoas bem qualificadas, né? Boa parte das vezes você tem que formar essa pessoa, mas muitas vezes você precisa de um cara já pronto. A gente não tem tempo, às vezes, para ter essa curva de aprendizado. Então, essas empresas acabam sofrendo bastante, principalmente com assédio de empresas maiores, né? O poder de barganha é muito maior delas, então a saída, em boa parte das vezes, é você terceirizar aquilo que é possível. Nem tudo é possível de acordo com o orçamento ou até mesmo com a estratégia de negócio da empresa. Mas as empresas maiores, de grande porte, conseguem ter essa absorção, né, de profissionais de uma forma muito maior, porque eles têm um orçamento
maior, né? Mas não estão isentos desse assédio, porque empresas de fora do Brasil também precisam de profissionais e muitas vezes eles vêm aqui buscar essas pessoas. E a tentação é muito grande. Provavelmente vocês têm algum amigo, familiar que está trabalhando em Portugal, Canadá, Estados Unidos. Então, existe esse assédio, né? E é um problema muito grande. E a gente percebe que os atacantes, por outro lado, eles são muito espertos. Eles conhecem o ambiente das empresas, eles conhecem exatamente os alvos que eles querem atingir. Então, eles sabem quem é você, eles sabem o que você usa, eles sabem como que está configurado e, inclusive, eles sabem se você tem uma equipe para gerenciar isso ou não. Então, eles vão explorar exatamente a vulnerabilidade. A gente usa esse termo hacker porque é um termo do mercado, mas eles não deixam de ser infratores, né? Ou bandidos, da maneira que vocês preferirem. Então, nós tivemos alguns ataques que foram muito representativos. O Emotet, aqui do lado esquerdo, ele representou um problema muito sério no ano de 2021, mas acho que o Lockbit foi o principal. O Lockbit é o grupo, acho que mais temido de hackers hoje em dia, né? Que mais levantou dinheiro e que tem inovado no modelo de execução de ataques. E eles exatamente estão atentos a tudo isso no mercado. Eles sabem que você é a empresa X que usa o antivírus, o EDR, o XDR e tal, e eu mesmo assim quero atacar você. São ataques direcionados. Também utilizando modelos mais tradicionais, como os Portable Executables, mas também utilizando muito script, ataques fileless, inteiramente baseados em scripts. Então, eles conseguem fazer esse mapeamento de técnicas já identificadas, por exemplo, por MITRE-ATT&CK ou outras instituições, e tentar explorar alguma coisa que ninguém viu. Então, assim, a chance de o ataque ser bem sucedido é muito maior do que se ele fizer o mesmo de sempre. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um malware que foi bem sucedido, atacou uma instituição financeira muito representativa, e que usa, inclusive, uma solução de EDR que é uma das mais conceituadas do mercado. Mas isso mostra um pouquinho da inovação desses atacantes em relação ao desenvolvimento dessas ameaças. Né? Então, a gente pode ver aqui que o nome da ameaça é Avadon, né? E eles utilizam assinatura e certificados digitais válidos da AVG. Há alguns anos atrás, a AVG sofreu um ataque, né? E perderam algumas informações, alguns ativos, e eles estão sendo utilizados agora por esses grupos de hackers. Então, do ponto de vista de proteção, o antivírus vai olhar para isso e falar, bom, assinatura válida, certificado válido, tudo ok, manda a brasa, pode seguir. Da mesma forma, sim, quando ele entrava em execução, né, então é a partir daí que as soluções começam a agir, porque o foco é na detecção e resposta, ele fazia comunicações com sites da Microsoft. Você vai falar, não pode fazer conexão com o site da Microsoft, porque eu não confio. Né? Boa parte das empresas tem contratos com a Microsoft, parcerias, ou coletam feeds da Microsoft. Então, isso não é um bom indicativo de que é um malware. Né? Mas esse malware, o Avadon, também se conectava com esses endereços IPs aqui, que eram IPs maliciosos. E a partir daí ele conseguiu executar o ataque. Então, mesmo o EDR não conseguiu conter. Tá? Então, isso mostra que a estratégia ela precisa ser um pouco mais robusta. Certo? Legal, Fabinho, muito bom. E agora vem, né, entrando um pouquinho mais no detalhe na questão do XDR. Né? E vocês, como é que vocês estão vendo isso? Vocês acreditam, né, que realmente o XDR é a solução, né, para os problemas? Porque as empresas agora adotando a questão do XDR vão estar totalmente protegidas? Vamos dar uma olhadinha no que o Gartner diz para a gente. Né? Bom, o Gartner, uma das empresas aí, né, que mais criam tendências, como que é? Eles ditam regras, né? Ditam as tendências. Eles dizem que o XDR é uma solução vamos ler aqui para a gente ver ipsiliteres, né? É uma solução de detecção e resposta a incidente de um fornecedor específico, SaaS, que nativamente se integra com múltiplos produtos de segurança e uma operação coesa que unifica todos os componentes licenciados. Né? Como é que está? Só fazer mais uma enquete aqui, como é que vocês estão, puder levantar a mão, vocês estão planejando alguma já estão com alguma solução de XDR na empresa de vocês? Como é que estão? Quem que já tem implementado? Quem que já tem? Um ali. Quem que está? 2, obrigado. Alguém que já está no planejamento ainda para agora, para esse ano, para o comecinho do ano que vem, para o primeiro semestre? Alguém que já está no radar? Tem mais um.
Ainda está uma caminho a seguir. É uma solução, não. Então, ok, a gente entende que realmente, né, a gente acredita no que o Gartner está fazendo, né, assim, a gente também que vai acompanhando, né, um pouco da tendência do Gartner, mas a gente entende que isso tem que ser faseado. Né, a gente não adianta a gente querer as empresas pularem uma fase disso, né, isso tem que ser feito modularmente. Então, o processo se inicia a ter, né, uma solução efetiva de EPP, né, que até ontem a gente estava numa round table aqui com o pessoal falou, bom, vamos deixar essa questão do antivírus, né, vamos mais parar de chamar de antivírus. Né, antivírus a gente contava isso para nossa mãe, nossa avó, né, que não conhece muito de TI, se a gente contar que é EPP, fica complicado. Então, vamos já começar a se atualizar com a formatação. Né? 5 minutinhos. Vamos falar que tem que iniciar com EPP, com uma parte de Network Protection também muito efetiva, né, avançando para uma questão, né, para o EDR, mas assim, mantendo essa questão proativa, preventiva no EPP muito forte, e aí sim, ampliando, avançando para uma questão do XDR e também para a questão do gerenciamento, né, caso a empresa ainda não precise, numa questão de MDR avançado. Exatamente, essa é a visão do próprio Gartner, tá? Então ele associa EPP, rede e EDR, e você tem um XDR. E a camada de MDR ou MXDR é exatamente a gestão em cima de tudo isso. Mas existe um detalhe aqui que é importante a gente levantar. Hoje, provavelmente, vocês já utilizam alguma solução de antivírus, talvez vocês já utilizem uma solução de EDR ou uma proteção de rede, e muitas vezes isso não é do mesmo fornecedor. Como é que a gente vai fazer, então? Então, o Gartner diz que deveria ser do mesmo fornecedor e preferencialmente SaaS. Então, será que a gente tem que partir para uma estratégia de integração nativa, onde a gente talvez tenha que eliminar tudo aquilo que a gente já fez no passado e começar tudo de novo, ou a gente aproveita o que a gente tem hoje, né, e tenta fazer essa integração? É um conceito novo, né? Então a gente ainda está precisando definir. Vou para o caminho aberto, integração, ou mantenho de um único fornecedor, né? Tem seus prós e contras nessa tomada de decisão dos dois lados, né? Exatamente. E o XDR, então, portanto, a gente vê que não é um conceito que tem uma pacificação no mercado. Cada fornecedor vai acabar falando de uma forma diferente. Tá? Então, a gente sabe que o XDR é muito mais do que isso. Não é uma camada única e exclusivamente de produto, é exatamente aquele clichê que a gente sempre falou há mais de 20 anos. Tecnologia, pessoas e processos. Então, como o Walter estava comentando, o EPP ele vai continuar existindo, só que ele vai mudar. A forma dele atuar ele vai ser diferente. Não vai ser mais com assinatura, vai ser com inteligência artificial, mas você vai incrementar com uma camada de EDR, uma análise de risco comportamental do usuário, né, a autenticação dele, proteção de rede, eventos críticos e a integração de todas essas soluções. Os processos, as pessoas, sejam funcionários da empresa ou sejam terceirizados, pessoas que tenham conhecimento não somente de plataforma, mas também de segurança, para que ele consiga interpretar isso que está sendo trazido para ele, porque você vai ter insights de várias fontes. Então, ele vai ter que entender exatamente a correlação entre tudo isso que está chegando a ele e os processos, que, de certa forma, no Brasil é muito bem conduzido. A gente tem protocolos de gestão de incidentes, de respostas, até mesmo de prevenção, né, para áreas não técnicas. Então, eu devo clicar num link ou não devo, o que é um phishing, o que não é. Então, nesse ponto, acho que a gente está bem servido, mas em termos tecnológicos existe ainda uma necessidade de melhoria, especialmente na prevenção. Bom, e aí vamos rapidinho aqui, a gente dar uma visão sobre o que como a BlackBerry, né, como a BlackBerry Silence está enxergando, né, esse mercado do XDR. Né? A gente entende que não é um produto, não é um SKU, sim, é um conceito. Né? E é um conceito, como eu disse no início, ele precisa se iniciar, né, de alguma forma. Então, ele precisa estar à frente. Eu preciso analisar direitinho ali quais são as fases desse projeto e como que a gente inicia de uma forma bem feita. Né? Eu não posso pular nenhuma fase e também não posso começar com uma fase mais avançada. Então, o principal ponto aqui que a gente está de reflexão novamente assim, é iniciar com uma boa prevenção. Né? Justamente por tudo isso que a gente viu aqui o Fábio apresentando, escassez de mão de obra, a necessidade da gente ter cada vez mais processos automatizados. Então, quanto mais eu conseguir diminuir a carga, tanto dos profissionais de TI, quanto também dos sistemas, eu acho que isso é uma receita muito boa para ter um conceito de XDR muito bem implementado na empresa de vocês, né? Exatamente. O XDR ele não vai ser um produto de prateleira que você vai chegar no fornecedor e falar, por favor, eu preciso de X mil licenças de XDR aqui para proteger o meu ambiente. Então, como o próprio Mota comentou, acho que é importante ressaltar que
essa evolução da segurança, ela é necessária, não adianta dar um passo maior do que a perna, é um passo de cada vez, né? Para aquelas empresas que, por exemplo, ainda usam uma solução mais tradicional com base em assinatura, que passem a uma solução de próxima geração, que posteriormente evoluam para a aquisição de um EDR, e assim sucessivamente até eles alcançarem todo esse modelo de XDR. Né? Mas lembrando, no nosso ponto de vista, a prevenção é a base de tudo. Se você previne, você tem muito mais fôlego para lidar com as demais situações que atingem o seu ambiente. Então, por que a gente entende que a prevenção é o melhor caminho? Porque, infelizmente, a gente vê que a indústria perdeu a fé na prevenção, ou talvez nunca teve fé na prevenção. Essa é a realidade. Do ponto de vista tecnológico, a gente não tem produtos que consigam entregar isso, ou a gente não via até então. Então, boa parte desses produtos eles estavam focados nessa camada aqui, onde você consegue detectar eventos anômalos que acontecem dentro do seu ambiente e responder a esses mesmos eventos. Um ponto importante é que para você detectar a partir de uma solução de EDR, por exemplo, que se encaixa perfeitamente nisso aqui, você precisa do comportamento malicioso em execução. Você não consegue antecipar o comportamento. Para você analisar e tomar uma ação de bloqueio ou de alerta, o arquivo precisa executar. E já é um formato reativo dessa forma, né? A gente está sendo reativo. Né? Exatamente, é um formato reativo e ele jamais consegue ser automatizado. Então, uma ferramenta de EDR é muito importante que a gente diga isso aqui, ela precisa de um administrador full-time. A pessoa vai olhar das 9 da manhã às 6 da tarde para aquela console tentando identificar o que aconteceu, o que vai acontecer, fazendo investigação e preferencialmente 24/7. Como eu falei para vocês, a gente já não tem mão de obra, então a mão de obra que tem está completamente assoberbada. Imagina só se acontece um ataque às 3 horas da manhã e você não tem um gerenciamento 24/7. Você tem um EDR que você pagou uma fortuna para ter dentro do seu ambiente. Ele vai ficar apitando, olha, tem um bandido aqui tentando entrar 3 horas da manhã. Quem que vai responder? Se você não tem um monitoramento 24/7, provavelmente você não vai conseguir extrair o melhor que aquela solução pode oferecer para você, independente da marca. Porque você precisa desse acompanhamento frequente e full-time, uma pessoa dedicada à execução dessas tarefas. E outro ponto, Fábio, só reforçando o que você falou, quando a gente tem também muito baseado, acaba tendo uma quantidade de incidentes muito grande que acaba sendo os falsos positivos, né? Você acaba perdendo a credibilidade naquele tipo de alerta que você está recebendo, né? E não tendo se concentrar naquilo que realmente importa, né? Exatamente. Se você não tem uma barreira inicial de proteção e você trabalha tudo pós-execução, você vai ter uma quantidade de eventos imensa e você vai ter que trabalhar em cima da qualificação, né, da priorização daqueles eventos para, de fato, agir. Pode ser muito falso positivo, então a gente até brinca que às vezes o cara vira um threat hunter de falso positivo, né, porque é tanto evento e numa dessa um evento real pode passar, né? Então isso é uma preocupação muito grande e pelo fato de você só conseguir automatizar parte do processo, isso faz o risco aumentar e o custo também aumentar. O profissional é muito caro hoje, a hora do profissional de segurança do analista é muito cara. Então, isso tende a trazer uma dificuldade muito grande na hora de gerenciar o ambiente. Então, a mensagem mais importante que a gente precisa passar para vocês aqui é que uma estratégia de XDR, ou que ainda não seja um XDR, mas se você esteja no caminho, ela deve começar pela prevenção. Porque a prevenção é a sua primeira camada de defesa. É ali que você vai conseguir fazer o bloqueio das ameaças antes que elas executem. Ou seja, você não vai ter problema a partir daí. Né? Só que isso só é possível, pelo menos até onde a gente conhece, com o uso da inteligência artificial. A gente não encontrou nenhum outro método que possa fazer esse bloqueio antes do arquivo executar, que não seja inteligência artificial. A gente conhece o conceito de assinatura, por exemplo. A gente não consegue criar uma vacina para o vírus antes de conhecer o vírus. Né? Isso tá nós com o caso do Covid, né? Que foi exatamente, realmente todo esse formato. Né? A assinatura funciona, mas depois de um longo período. Né? Exatamente, é por isso exatamente que a analogia que a gente faz, análise comportamental, isso é o que está na boca do povo. Eu estou prevenindo com análise comportamental. Filosoficamente, e é impossível. Como é que você previne uma ameaça tendo que analisar o comportamento? Ou você previne e bloqueia antes de executar, ou você deixa executar e analisa o comportamento. Então, a inteligência artificial ela tem a capacidade de interpretar o binário daquele artefato para tomar uma decisão de bloqueio com muito mais precisão do que uma pessoa. E ele consegue fazer isso de forma automatizada, sem que ninguém tenha que dar esse comando. Então, se um ataque chegar e bater na sua porta 3 horas da manhã, a máquina vai tomar ação por você.
E ela não vai só te avisar que teve um problema. Então isso é a vantagem que a prevenção traz para você. No final das contas, o que mais benefício ela vai trazer? Redução de carga de trabalho para o administrador do EDR. Então ele vai parar de caçar falso positivo ou de só responder a alertas que chegaram até ele e vai passar a fazer o threat hunting de fato. Tá? E acho que o ponto, para finalizar aqui, pessoal, estamos bem no final, a BlackBerry está preparada para seguir esse caminho. A gente entende que o XDR é um caminho interessante a ser seguido, mas ele tem um passo a passo, né, malta? Então, é importante que você invista numa solução preventiva, que você tenha o seu EDR, uma abordagem não exclui a outra, elas são complementares, isso é extremamente importante de ser dito. Analise esse é o ponto, né, Fábio? Desculpa te interromper, mas que a gente tem que iniciar com o processo e não são excludentes, né? Elas são complementares, né? E aqui a ideia é de mostrar para vocês que a gente está pronto para ajudar vocês também, qual for a fase de maturidade que a empresa estiver passando, né? Exatamente. Então, são estratégias complementares. Não é porque você tem um EDR que você confia hoje que você não precisa investir na prevenção. Então, faz parte. A gente está preparado tanto para seguir uma estratégia de native XDR, como o próprio Gartner diz, como o Open XDR, aproveitando o investimento que vocês já têm hoje, né, e não simplesmente jogando no ralo tudo aquilo que já foi feito. Assim como toda a parte de processos e pessoas pode ser feito por nós ou por nossos parceiros de negócios com um MDR, então otimizando a tecnologia, porque são especialistas no produto, né, fazendo você ser mais proativo na caça de ameaças, né, gerenciando melhor os seus incidentes, consequentemente respondendo mais rápido e recebendo também feeds ou até relatórios dedicados à sua empresa sobre as ameaças que atingem o seu mercado ou até mesmo a sua empresa especificamente em casos de ataques direcionados. Então, pessoal, em nome da BlackBerry, aqui eu gostaria de agradecer a todos. Foi um prazer apresentar aqui para vocês. Obrigado, pessoal. É isso aí. Obrigado. Eu espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho da nossa visão e um pouquinho como que a gente pode estar complementando e fomentar um pouquinho dessa discussão, de como está o XDR na empresa de vocês. Obrigado novamente. Valeu, muito obrigado.